Darwin. Um dia eu estava diante da rádio e aí dizia: Einstein acaba de retificar a lei do campo unificado e dizendo, como o Padre Monte tinha dito. Um gênio revestido com o manto da santidade. Ele não era vigário, ele era um intelectual, era professor do seminário de outros colégios aqui, era escritor e, ao mesmo tempo, grande orientador, mestre espiritual. Defendeu a Igreja Católica sem medo de ser polêmico. Era um polemista. Ele defendeu a Igreja dos ataques do materialismo e das entidades consideradas seitas na época. A história do humilde e generoso intelectual que pode ser o primeiro santo doutor do Brasil, o Padre Luiz Monte. Assista essa semana no programa Memória. Um gênio revestido com o manto da santidade. O homem que viveu apenas 39 anos e, sem sair de Natal, contestou teorias de Einstein e Darwin. Defendeu a Igreja Católica sem medo de ser polêmico e pode ser o primeiro santo doutor do Brasil, o Padre Luiz Monte. Primogênito dos 7 filhos do casal Pedro Alexandre e Belarmina Ferreira Monte, Luiz Gonzaga do Monte é pernambucano. Nasceu em Vitória de Santo Antão, no dia 3 de janeiro de 1905. As origens, raízes da minha família são pernambucanas. Aliás, eles já vinham da Espanha, vieram aqui para o Brasil, se fixaram em Pernambuco. O pai de papai era um homem profundamente religioso. Eu creio que a religiosidade da nossa família veio mais dos meus avós. Os judeus neocristãos que vinham fugindo para o Brasil com medo da Inquisição. Aí chegavam aqui, geralmente eles adotavam aqui o nome de um acidente para não adotar o nome de família. Porque se adotasse o nome de judeu, aí a Santa Inquisição pegava. Então, Monte, porque é o nome de um acidente geográfico, né? Então a família Monte adotou esse nome. Ainda criança, mudou-se com a família para João Pessoa, na Paraíba. Como papai era funcionário da estrada de ferro que fazia de Recife para Natal, ele vinha subindo. De tal modo que eu tenho irmão de todo canto. Aos 9 anos de idade, chega ao Rio Grande do Norte, no lugarejo Recanto, município de Currais Novos. Não havia escolas na localidade e Luiz continuou os estudos sozinho, enquanto ajudava o pai nas vendas do barracão e no fabrico do sabão. A inteligência fora do normal já era perceptível. Os pais admiravam com que facilidade ele aprendia, que não dava trabalho. Lia e já sabia tudo. Desse o livro para o Padre Monte ler, por maior que fosse de ciência, ele passava uma vez assim, leitura dinâmica, que inventaram depois, para ele era brincadeira, ele fazia assim. Depois podia perguntar... Isso ainda criança, né? Criança ainda. Não há explicação como é que uma criança de 8 anos, vivendo num buraco, como é a cidade de Recanto, esse menino já fazia regra de 3, essas coisas mais simples, mas que se estuda no ginásio. Preocupada com a educação dos filhos, em 1917, a mãe se muda para Natal, onde fixa a residência definitivamente. O pai, Pedro, permanece por algum tempo trabalhando no interior. E o jovem Luiz Monte passa a ser a principal referência naquela família, já influenciando a todos. Tudo na nossa família foi influenciado por ele. Tudo, não tire nada. Então, um buraco que a gente cava, a influência do Padre Monte. Nós éramos pequenos, ele estava jantando. Apareceu feijão no prato. Ele ia explicar o que era o feijão, como o feijão nascia. E a gente ia aprendendo aos poucos. Tudo, todos os dias ele estava Todo ensinando. dia dava uma aula. Mas uma aula de tal modo que a gente não sentia que era aula. É que toda conversa com ele tinha um sentido de ciência, Sei. de aproveitamento. Não havia uma fala, uma conversa dele que a gente saísse do mesmo jeito. A gente saía sabendo alguma coisa. Uma estrela brilhava no céu mais forte. Lá ia explicar para a gente o que era uma estrela, o que não era, que a estrela era aquela.
E dava interesse a gente pesquisar o céu. No ano seguinte, Luiz ingressa na congregação mariana e mais tarde matricula-se na primeira turma do Seminário São Pedro. O educandário não tinha condições de receber alunos que não pudessem arcar com as mensalidades. Um obstáculo a ser transposto com a ajuda da valente mãe. Mamãe assumiu a lavagem de roupa dos seminaristas e com esse dinheiro ela pagava a mensalidade. Eles pagavam menos, as pessoas mais pobres pagavam menos. E ela fazia doce, cocada, trabalhava muito numa máquina. Ela praticamente nos formou todos em cima de uma máquina. Passamos muita necessidade. Até algumas vezes íamos dormir com um pedacinho de pão desse tamanho. Agora, nunca faltou o estudo. Era um menino tão inteligente, tão piedoso, que Dom José Pereira Alves foi quem disse, manda esse menino para o seminário. Ele levava ele para ajudar a missa dele. E aí, justamente, descobriu quem ele era. E ele previu o que iria ser aquele menino quando padre. E o resultado é que nós sabemos. Uma vez no seminário, ele encontra um ambiente adequado, o terreno fértil para o tão sonhado saber. O futuro cônego logo conquista a confiança dos colegas, estreita laços de amizade e desperta admiração e respeito em todos. Todo mundo já sabia a fama dele, daquele menino prodígio. Então todo mundo ficou feliz quando ele entrou no seminário. Diz que ele fazia umas peraltices, amarrava uma linha no badalo do sino e deitado, puxava à meia-noite o badalo do sino. Aí quando os meninos se acordavam assombrados, ele puxava a linha, aí cortava tudo. O que foi isso? Uma alma, um fenômeno. Peraltice de menino. Ele era pequeno, e por isso eu chamava de Vigarinho. Ele era pequeno, mas ele era muito gaiato. Às vezes ele ia do colégio, vinha do colégio marista, que ele era capelão, aí botava o chapéu, era cartola de padre daquele tempo, na ponta do guarda-chuva e passava pelo muro do seminário. Eu disse, menino, que padre grande, menino. Quando aparecia era ele. A gente já conhecia, achava graça, mas os novatos ficavam assombrados. Ainda seminarista, passa a escrever artigos em jornais. Eu escrevia sobre temas científicos, viu? Temas científicos em pseudônimo. Eu usava assim, Menalcas e outros. Aos 18 anos, o seminarista passa a lecionar no Colégio Santo Antônio e no Seminário São Pedro. Lecionou também Ciências Naturais e Matemática no Ateneu Norte Rio-Grandense e na Escola Técnica do Comércio. Ele defendeu 2 teses no Ateneu, tese para catedrático, tese em latinas.